Fala galera, beleza? Na Endonutrição em Excel e hoje nós vamos ver aqui por que a gente engorda ao longo dos anos. Galera, eu trouxe aqui um artigo, tá? Uma análise de um artigo muito legal que saiu no ano passado, que é o Daily Energy Expenditure Through the Human Life Course. Traduzindo aqui para o português, então, o título é Gasto Diário de Energia ao longo da Vida Humana. Esse artigo ele é sensacional, ele é um artigo do ano passado, só agora eu consegui fazer esse resumo bem estruturado para a gente poder discutir aqui. Fica comigo até o final, que no final desse vídeo eu também vou disponibilizar esse PDF com esse resumo aqui. Galera, eu tenho certeza que nem cursos comprados de alto valor por aí te entregam um conteúdo desse tipo. Eu fiz um resumo aqui interpretativo, obviamente, tá? Recomendo que todos baixem e façam uma leitura do texto na íntegra, mas eu estou disponibilizando o resumo que eu fiz aqui para vocês, beleza? Basicamente, por que eu acho esse estudo interessante, galera? Bom, nem todo mundo sabe, eu sou mestre em educação, pretendo fazer o doutorado em breve, tenho 3 pós-graduações na área de educação, também 2 graduações, então eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisa, sou um pesquisador nato. E a gente acaba desenvolvendo um senso de pesquisa, né? É preciso que a gente tome alguns cuidados, e eu sempre critico as metodologias de pesquisa. Não basta fazer pesquisa, é preciso ter método, é preciso ter uma constância ali para que os resultados, tá, não digam aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa. É preciso que os dados sejam interpretados como os dados de fato. Então, por exemplo, já vou adiantando aqui um pouco da nossa conversa, muitas pessoas pensam que a gente vai ganhando peso. Ah, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu não tenho mais o mesmo gasto energético de quando eu tinha 25 anos. A gente tem essa percepção. Isso para mim não serve, isso aí é um estudo de caso porco, né? Você está estudando o seu caso específico sem analisar as diversas variáveis que estão embutidas nesse processo. Então, por que eu gosto desse estudo? Olha só o que eu já deixei destacado aqui para a gente conversar. Ó, esse estudo ele foi desenvolvido com base em 6.400 indivíduos, tá, que têm, né, ou tinham uma época do estudo entre 8 dias de vida e 95 anos de idade. Tá? Mais de 80 pesquisadores fizeram um trabalho colaborativo aqui para estar desenvolvendo esse estudo. E os dados são muito interessantes. O que eles descobriram, galera? Basicamente, nós temos, então, 4 faixas de consumo energético. 4 faixas em que ocorre uma mudança drástica no padrão do nosso consumo energético total. Então, basicamente, galera, quando a gente nasce, o que o estudo desvendou? Quando a gente nasce, então uma criança recém-nascida, ela tem o mesmo padrão de gasto energético que um adulto. Ou seja, proporcionalmente ao peso daquela criança, ela consome a mesma quantidade de calorias que um adulto. Tá? Mas isso, nos primeiros meses de vida, até os 15 meses de vida, ocorre uma aceleração muito grande desse consumo energético. Então, olha só aqui, ó, no primeiro ano de vida, olha só, o consumo dessa criança, ela chega a ser a cerca de 50% mais alto em relação a um adulto de meia idade. Ou seja, as crianças, né, de fato, têm um consumo energético proporcional muito mais elevado do que os adultos. Beleza? Em seguida, vai acontecer o quê? Uma diminuição do consumo proporcional. Por que proporcional? Obviamente, de 1 a 20 anos, a gente ainda está crescendo, o ser humano ainda está crescendo e se desenvolvendo, né? Então, o que o estudo desvendou, né? O GET, né, o consumo energético total, ele continua aumentando nessa faixa etária, mas esse crescimento se dá principalmente porque, como nós estamos em desenvolvimento, nós vamos ganhar altura, vamos ganhar peso, vamos ganhar massa magra, e se sabe hoje que a massa magra contribui muito mais para o aumento do metabolismo do que a massa gorda. Então, tudo isso, esse ganho de massa magra, esse ganho de peso total, né, contribui para elevar o GET, o gasto energético total. Mas o que o estudo desvendou? Os gastos energéticos ajustados ao tamanho do corpo começaram a reduzir progressivamente. Ou seja, já não se mantém aquele consumo elevado que tinha no primeiro ano de vida. Agora, proporcionalmente, esse consumo ele vai diminuindo, embora no total, no geral, ele aumente. Eu espero que tenha sido aqui o mais claro possível. Então, o nosso consumo energético, ele aumenta, mas ele aumenta devido principalmente ao aumento do peso que a gente tem. Mas se a gente pegar proporcional, isso está reduzindo à medida que a gente vai envelhecendo, correto? Esse padrão, eles observaram que ocorre até os 20 anos, né? Talvez pelo fato ali
né, da gente parar de desenvolver, tem uma mudança mesmo nesse processo de crescimento aos 20 anos. Então, por volta dos 20, 21 anos de idade, ocorre uma quebra nesse padrão, né? É óbvio que talvez seja necessário novos estudos aí para conclusões mais aprofundadas, mas, basicamente, ao se atingir aí essa idade de mais ou menos 20 anos vai acontecer um platô. E é aqui, galera, que todo mundo erra e todo mundo peca. O que a gente pensa? Que o nosso metabolismo na vida adulta, o que é a vida adulta? Eu estou considerando aqui entre 20 e 60 anos, que é exatamente a terceira faixa etária aqui do estudo. Então, nessa faixa etária, muita gente pensa que o nosso metabolismo diminui, mas o estudo prova, ele vem para comprovar que o nosso metabolismo se mantém estável. Olha só, vou até ler aqui para ficar mais claro. Nessa faixa etária, ou seja, de 20 a 60 anos, o gasto energético total e basal, além da massa livre de gordura, mantiveram-se estáveis. O modelo se aplica a ambos os sexos e também não houve variação nos gastos energéticos durante a gravidez. Isso aqui é muito importante, galera. Então, entre 20 e 60 anos, a gente gasta a mesma quantidade de calorias, mais ou menos. Por que eu estou dizendo mais ou menos? Na teoria é assim. Na prática, a gente não engorda. O título aqui do vídeo não é por que a gente engorda ao longo dos anos. Então, esse vídeo aqui veio para abrir a sua mente. Por que a gente engorda, então? Isso vai estar muito mais relacionado ao nosso estilo de vida. Eu, como sou da área social, sou mestre em educação, gosto sempre de trazer para a área social. No Brasil, nós temos um estilo de vida que tem longas jornadas de trabalho e também trabalhos desgastantes. Em média, a gente trabalha mais de 40 horas por semana, sem falar no transporte público que a gente pega, o trânsito infernal que a gente pega aqui no Brasil. Tudo isso gera um custo de tempo muito grande. Com isso, a gente acaba optando por refeições rápidas, né? Fast foods. A gente também opta por não fazer atividade física. Ou seja, o nosso consumo total de calorias diminui muito. Mas por que o nosso metabolismo diminuiu? Não. Por conta principalmente do nosso estilo de vida e também por conta das nossas escolhas alimentares. Por que essa conclusão ela é importante? Porque uma vez que você saiba disso, você pode se estruturar, se organizar para tentar ao máximo acelerar o seu gasto energético, através principalmente de um estilo de vida mais saudável e uma alimentação mais saudável. Fazendo isso, não haverá qualquer prejuízo no processo de emagrecimento e ou de ganho de massa muscular. O seu metabolismo não está lento. Isso é muito importante saber. Tudo depende, portanto, das nossas escolhas, das nossas rotinas. O que a gente precisa, então, galera? Aqui eu já faço uma recomendação para vocês. Na descrição desse vídeo tem o link das nossas planilhas nutricionais. Eu uso-as sempre porque é importantíssimo a gente ter controle sobre o que a gente come, tá? Inclusive eu vou recomendar uma especial que é a calculadora de macronutrientes. Eu coloco tudo na calculadora de macronutrientes, eu preciso saber quantas calorias eu estou comendo, eu preciso distribuir bem os meus macros, tá? Eu preciso saber quanto de caloria que eu estou gastando, justamente para que eu consiga adaptar ao meu objetivo, se eu quero ganhar massa magra, se eu quero perder gordura, então isso é fundamental. E não é à toa que eu tenho resultados, porque eu consigo fazer essas adaptações e, juntamente com os estudos científicos, a gente vai juntando essas informações e vai, obviamente, conseguindo os resultados que a gente quer, os resultados que a gente espera. Beleza? E para concluir aqui o nosso estudo, nós temos uma última faixa etária que seria a partir dos 60 anos de idade. Aí sim, o seu metabolismo parece reduzir. O estudo demonstrou que a partir mais ou menos por volta dessa idade aí de 60 anos, o metabolismo começa a reduzir, tá? E olha só que importante o que o estudo desvendou aqui. Em indivíduos de 90 anos, essa redução chega a ser de 26% em relação ao adulto médio, ou seja, vai diminuindo a partir dos 60 anos e quanto mais velho a gente vai ficando, maior será essa redução. Então, aos 90 anos, uma redução de 26% é sim uma redução importante. Então, na idade, né, na terceira idade aí, é preciso que a gente tome alguns cuidados, sim, com a alimentação, com as atividades físicas também, justamente para poder equilibrar esses gastos energéticos aí que vão, sim, de fato, serem reduzidos. E aqui o que a gente conclui também é uma coisa muito importante, né? A gente sabe que todos os nossos tecidos corporais, eles têm um consumo energético, né? O músculo, por exemplo, consome cerca de 13 calorias a cada quilograma, né? Cada quilo de músculo gasta por dia cerca de 13 calorias, tá? Já a gordura gasta bem menos. 1 quilo de gordura gasta mais ou menos 4,5 calorias. Então, o que a gente conclui com isso? Se o metabolismo está diminuindo, né, com a idade, então é de se esperar
que o consumo dos nossos tecidos também altere ao longo dos anos, né? A gente sabe aí que cada tecido tem um consumo específico, né? O fígado, o coração, o cérebro consome muita energia, muito mais do que o músculo. Então, enfim, essa é uma conclusão importante do estudo também para a gente poder finalizar aqui, que é justamente, olha só, o metabolismo dos tecidos, portanto, parece não ser constante, mas sim sofrer transições com as conjunturas críticas. Galera, se isso aqui fez sentido para você, se você não percebeu que você não consegue encontrar esse tipo de conteúdo por aí de forma fácil, mesmo em conteúdos pagos, colabora com o nosso trabalho. Eu estou desenvolvendo esse trabalho, tentando crescer aqui no YouTube de forma orgânica e é muito importante a sua colaboração. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro. Sempre que tiver oportunidade, estarei trazendo novos conteúdos aqui. Deixe seu like no vídeo também. Se isso aqui te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo, beleza? Estaremos sempre por aqui para poder compartilhar conhecimento, porque eu sempre gosto de dizer, juntos somos mais fortes, beleza? E se você quer esse resumo, quer ter isso aqui, eu vou estar deixando um link aqui na descrição também, para vocês poderem estar fazendo o download desse resumo, beleza? Confere aí também as nossas planilhas nutricionais, quem sabe uma delas não pode mudar completamente a forma com que você faz o seu planejamento alimentar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, te aguardo nos próximos vídeos, valeu!